Eu não sei se você já viu, Dudu, ou se já aconteceu com você. Cara, aqui dentro da academia a gente vê muita gente assim, ó, tocando no ombro, às vezes tocando no pescoço, às vezes alguém fazendo aquela massagenzinha suave no joelho. Pra acertar. Aquela coisinha assim. E aquele pra dar uma alongamento, assim, aliviada. que vai lá no espaldar, tenta se Isso. esticar, se Você já viu pendura. umas coisas dessa Eu tive acontecendo? aqui. É, o Você já tempo viu todo, umas né? coisas dessa acontecendo? Já, várias vezes. Aqui na academia acontece demais. Eu tenho certeza que você também já deve ter visto acontecer muito. E hoje a gente tem um tema super especial, uma convidada também super especial aqui no 4º episódio do Café com Asteroide. Vamos falar de dor, de construção de lesão. Talvez explicar para você o porquê que você, Recuperação. dentro do seu treinamento, ou no meio do treinamento, ou até antes de começar o treinamento, você está ali tentando fazer um ajuste, ou inconscientemente colocando a mão ali naquela região. Meu nome é Robson Daut, eu sou educador físico, personal trainer e um dos apresentadores aqui do Café com Asteroide. Meu Eduardo Abreu, sou educador físico também, personal, trainer e fisiculturista amador. E a Temos nossa aqui convidada, Eu sou Maria Cecília, fisioterapeuta, especialista em quiropraxia, em ortopedia e biomecânica avançada. Amém. Olha aí. Eu amo biomecânica. Olha aí. Quem tá aí? Hoje como é que vai ser esse papo, Dudu? Para mim, como é que vai ser, pessoal, esse papo? A gente tem certeza que vai ser um papo que vai agregar muito para você que está aí, que nos assiste, que acompanha os nossos conteúdos. E a gente já vai pedindo para vocês também, ó, irem lá nas redes sociais e darem aquela clicadinha aí. no nosso arroba lá Segue e seguir aí, isso tanto aí. a Maria Cecília, a Cissa, quanto eu, como também o Dudu. Então, bora para aquele papo? Bora! Bora conversar sobre Animada. Vamos, enquanto vocês vão conversando, eu vou servindo um cafezinho. Cara, Ai, vocês sabem, né, que começa com café. Então, Dudu, Vamos lá. lança aquele cafezinho. Quantas gotinhas? Cissa, aqui é assim, tá? A gente vai batendo ideia. entendi. Vai ficar com a caneta. Eu Vai gosto ficar com a 3,5. caneca? 3,5 pra Pegou mim dois, tá o né? suficiente. 3,5 tá perfeito. 3,5, peraí. 3,5. Botei no meio. Opa, Muito moleque. obrigada, aí muito sim. obrigada. Achava que ia dar... Galera, servindo o café pra gente já começar a todo vapor. A gente tem Aqui. certeza Mas que... eritritol adoça menos, tu sabe? Né? Oi? Eu acho que adoça menos eritritol. Esse é eritritol. Esse é o quê? Eritritol. Eritritol. Cara, o Dudu, ele tem mania de trazer umas paradas Cara, assim, esse Esse eu não diferentes, conheço. sabe? Esse realmente eu não conheço. Ele Isso faz aqui é o menos asteroide mal. de hoje, né? Então, ele tem um pouquinho mais caloria do que a sucralose, só que ele, cara, não faz mal nenhum. A sucralose ainda faz um pouquinho mal, ainda dizem que é meio cancerígeno, né? Aqui, o ó. eritritol, desculpa. Oh, O eritritol. meu querido. Eu Café. sempre te sigo. gostoso. Café pro Gostoso, pai. gostoso. Gostoso. Mas ele tem mais sabor de açúcar. É, não ele tem aquele ele sabor disfarça artificial. mais que o adoçante. Exatamente. Não tem E aquele só sabor faz doce com artificial. isso. O Muito eritritol bom. e tem um outro também, xilitol. Xilitol. O xilitol, eu acho que é o dobro de força desse. Ah, tem um Xilitol, cara- ele é utilizado no Trident, né? Acho que Ele dá uma adocicadozinha ali no Trident e tal. Eu sei que eles fazem menos mal, mas são um Bem pouquinho mais gostosinho. calóricos. Muito Mas se for 3, 4 gotas, isso aí. tá até como zero aqui. Verdade. Vale a pena. Mas, Cissa, vamos lá. Vamos. A gente entende que dor é algo assim um tanto quanto complexo, podendo ser também algo simples de se ver, Sim. de se resolver, Sim. de se olhar, de se analisar, sim ou É. não? Quem nunca sentiu dor, né? Exatamente. É a Mas, dor. assim, A gente fala que é uma experiência ruim do nosso corpo, né? Aquela primeira sensação da dor, assim, é uma experiência que o seu corpo tem que é ruim, Mas que é é um aviso, desagradável, né? Mas é o aviso, né? Exatamente. É o limite. É o limite, é um aviso. E é engraçado, assim como outras coisas do nosso corpo, ela fixa na nossa memória, entendeu? O nosso corpo, ele fica com aquela memória daquela dor, como foi, como é, como pode ser até. Então, assim, dentro de alguns estudos que nós temos aí, atuais, eles entenderam que a dor acontece até antes De dar do o fato problema. acontecer. As Ou sínteses já seja, estão se encaminhando para você- dar o problema, ela avisa já. Exatamente. Você O corpo já se sente antecipa. dor antes realmente do fato acontecer. Tipo, eu sei que ali dá choque. Antes até de você colocar o dedo, algumas pessoas já conseguem A ter memória essa... gravou o que você fez Aquela antes da dor. memória, exatamente. Ela gravou isso. você está me dizendo, então,
que o nosso organismo ele tem a capacidade De de produzir de forma antecipada exatamente o efeito que aquilo ali pode causar para a O gente. estigma, né? Sim. Você vê, é uma criança, ela não tem essa percepção, né? Que se ela botar o dedo na tomada ali, ela vai levar um choque. Mas depois do primeiro choque, Aqui- ela tem medo de botar o dedo na tomada. O medo já é Tem umas mamães aí pra trás que gatilho. deixavam, né? Deixa Gente, botar- olha, não é recomendação, tá? Não é sobre Deixa isso. que vai ok? aprender. Deixa que vai aprender, não é sobre isso, né? A boa orientação é você orientar Mas antes que aconteça, né? Que pode causar um acidente. Mas é isso. O nosso corpo, ele tem essa memória. Assim como outras memórias também, de comer um doce, um sabor, né? Uma coisa gostosa. Ou memória muscular, né? Ele tem essa capacidade O dentro do açúcar nosso é sistema. absurdo isso, né? Absurdo. Você come o primeiro pedaço de açúcar, você quer comer toda hora. Fica aquele gatilho lá. Exatamente. Coma. Assim também. E tem pessoas, né, por um meio, né, que elas começam a sentir essa dor constante, né? E aí a gente já está falando já de uma coisa chamada de dor crônica, que ela acontece antes, dentro do nosso sistema nervoso central, lá na nossa cabeça, e antes mesmo da pessoa estar sentindo a dor. E isso aí tem que ser trabalhado, na verdade, né? E pode existir também, eu acho até que existe, né? Você que é especialista, casos de que às vezes já até curou, mas essa memória ficou fixada, né? Com certeza. A pessoa às vezes já está com a coluna curada, mas está com dor na coluna. Parece que o CPU dela gravou Aham. aquela memória. Exatamente, Dudu. E se bobear, tem que fazer um Exatamente. tratamento de readequação. Exatamente. De liberar a mente para... Porque assim, a gente classifica hoje em dia a dor, né? Em três... Graus. Exatamente, em três classificações dela. A gente chama de nociceptiva, que a nociceptiva é aquela dor assim, uma cólica, uma lesão imediata, uma lesão musculoesquelética, batia, tá doendo, mas que ela tem o poder de cicatrização e que o seu corpo, os receptores nociceptivos, eles entendem isso, cicatrizou, bum, parou. Algo Nem agudo, lembrei né? Algo que essa agudo, dor... papum. Exatamente. Nós temos a dores neuropáticas, que são umas dores neurais, elas são relacionadas aos nossos nervos, são um pouquinho mais complexos de Dói. tratamento, que dói, ela tem... Eu falo que a dor neuropática ela tem um caminho, né? Ela vai... Ó, o paciente vai chegar para você e falar assim, nossa, começou a Ela tá dói em daqui outro- até lá no meu pé. Então ela Ciático é o rei, exatamente, é o o rei. campeão deles aí, o tronco isquiático é o maior do nosso corpo. E nós temos a dor nociplástica. Nossa, já tive no trigêmeo, né, que chama? Meu Deus do céu. É uma das maiores Piores dores eu do sei. mundo. Comparado com, acho que classificadas, até com parto ou pior que Sim, parto. Meu exatamente. Deus do céu, tu não tá É entendendo. demais. Eu botava gelo, botava água quente, eu apertava minha cabeça, não curava, cara. Era um canal. Exatamente. E Só que essa... o canal nem era onde ativou. Era o caminho. E, nossa, foi uma caminho, treta. né? Aí o masseter comprime, Meu aí Deus você do céu. tem toda uma Não região tava inchado. da articulação temporomandibular Não estava inflamado ali. nem inchado. Foi assim, ó, pum, veio igual um relâmpago. Exatamente. Cara, loucura. Fiquei 2 dias ferrado, cara. Mas você conseguiu curar essa dor? E você sente até hoje? Não, graças Acabou. a Deus. Consegui na Dor? segunda-feira, que era sábado. Aí eu fiquei tentando segurar, na segunda resolveu. Eu tomei corticóide pra segurar, porque não dava Ok, você conseguiu com a medicação, né, alopática, resolver isso. Mas tem pessoas que Aí fui lá no ficam com canal aquele mecanismo. e resolvi um problema, né? Exatamente. Eu não deixei empurrar com a barriga, não. Ah, melhorou. Isso. Não, eu cacei o problema. Exatamente. Achei. Você foi na Passei origem, onde falar, fui no médico, né, foi no ortopedista. médico, fez tratamento certinho. Mas tem pessoas que não, que elas entendem que curada. aquilo ali, não, elas ficam com a memória daquilo, sabe? É como se o termostato da dor dela, dentro do organismo dela, tivesse desregulado. Então ela fica com aquela percepção da dor e é real, ela sente realmente aquela dor o tempo todo. Isso é pavoroso. O tempo todo. E aí são causas assim que a gente tem que entender Isso que... acaba com a vida social da pessoa, né? Exatamente. Porque, Biopsicossociais. nossa, né? pessoa com dor, dá pra O ver, tempo cara. todo. Ela não consegue Imagina, nem sorrir, meu irmão. Sua esposa, sua mãe, pessoas assim que convivem, a pessoa acaba se isolando, Não, né? ela não quer sair. Ela não quer sair. Porque ela não consegue comer, porque ela não consegue não sei o quê. Exatamente. Não posso tomar gelado. Exatamente. Aí, eu tô ligado. acaba E tudo. aí a gente vai por um outro caminho de tratamento, né? Que aí a gente está falando sobre educação de dor. E é engraçado que a gente trata a dor, com estímulo de dor, né?
E a gente aprende a lidar com a A dor. gente sempre, todo mundo fala, né? Pô, meu joelho só melhorou depois que eu machuquei o cotovelo. Mas isso é legal, isso é legal. Mas Que era algo que tava quase sabe furando, por o quê? outro ficou pior. Você desconecta, esquece né? isso, né? Você esquece. Você ressignifica, né? Exatamente. Isso é algo muito pior, teu corpo só Exatamente. falou, ó, tu tá ferrado Exatamente. aqui, meu amigo. Concentra aqui, Exatamente. tu tá enrolado. E é engraçado que, principalmente dentro de um ambiente de academia, as pessoas me falam assim, cara, o que pode ser aqui, né? Pô, eu tenho uma lesão aqui nesse local no ombro. E para você ter dor, é muito louco. Você não precisa ter lesão alguma. Ó, isso aí é papo de doido agora, né? Tá de louco pra caramba. Olha só, ambiente de academia é um ambiente que, né, Dudu, a gente como personal, a gente sabe que as pessoas elas cometem muitas falhas. Elas pegam a biomecânica do exercício, principalmente a biomecânica clássica, os planos, os eixos, e pessoas despreparadas ficam fazendo contrapontos com esses planos e eixos. E a gente sabe que isso a longo prazo vai causando um desgaste. A atividade física, ela causa um desgaste natural. Só que uma coisa é eu fazer o desgaste da forma correta, naquela articulação, naquele músculo, enfim, naquele complexo que está trabalhando ali para o movimento acontecer. Outra coisa é eu fazer esse movimento de uma forma que eu vá desgastar precocemente esses tecidos. Exatamente. A gente vai se ater, Cissa, ao ambiente de academia, porque café com asteroide, agora que você fez essa explanação geral de dor, café com asteroide, ele tem exatamente essa pegada. A pegada de analisar tudo que acontece no ambiente de academia. E se você é praticante de musculação, a partir de agora, aperta aí o seu cinto que a gente vai falar de tudo que acontece aqui na academia. Ou seja, vamos falar da construção de algumas lesões. É possível a gente construir uma lesão, Cissa? Nada acontece do nada, né? Então, assim, para você ter uma articulação, um sistema músculo-esquelético lesionado, ou você tem um trauma, ou ao longo prazo você vai construindo aquela lesão ali. Você vai tornando o mecanismo de defesa do seu corpo que ele tem falho. Pelo quê? Pela repetição, né? Nosso sistema biológico, ele exige que a gente construa... Nosso sistema biológico quer que a gente faça força, né? Quer que a gente execute movimento, né? Ele precisa disso. Mas para um movimento sair perfeito, o movimento ele tem que ter adaptação, comportamentos, componentes do movimento, né? Que às vezes são ignorados. Alongamento e aquecimento, né? Exatamente, Dudu. Mas alongamento e mobilidade. Exatamente. Né? Existem e vários outros. Que é o comparativo, tá todo mobilidade, mundo com pressa e já chega a pau. Exatamente. Mobilidade, verificar a força muscular, às vezes o excesso de carga. Aí vem a biomecânica, a pessoa completamente errada, que a pessoa está executando ali. Será que está correto? Assim, não existe um movimento errado, mas existe um melhor movimento para aquela articulação pelo o que você deseja fazer. Falta muito nesse quesito aí, humildade. As pessoas pegam o ego. Exatamente. E não aprende a parada porque tem gente aqui do lado, não vou botar menos que 5 placas não vou botar menos que 10 placas. E aí o que acontece? Aí isso machuca. Acontece uma sobrecarga mecânica, né? Que não vai doer agora. Lembra que a gente falou sobre construir? Você vai microlesões no tendão, que é outro ponto que eu queria entrar, vê se eu estou falando besteira. Vamos. As pessoas não se ligam nisso, só depois que rompe, tem alguma lesão séria. Tendões curam entre 8 a 12 semanas. A pessoa acha que cura em uma semana igual músculo. Não cura em uma semana. Muito obrigada, Dudu. Exatamente. Eu acho que esse aí é o foco principal de lesão. Aconteceu 2 situações aqui que vocês falaram, que precisa ser ressaltado. Você falou do ego, que a pessoa realmente está ali, ela quer ir além. E você falou exatamente do momento, que não existe exercício errado. Existe o momento certo de você fazer aquele exercício. Exatamente. Mas aí, vê se você concorda comigo. Um homem deste tamanho, ele começa a treinar aqui, porque ele treina aqui, na frente. E aí, você acredita que muitos são, principalmente pela juventude,
muitos são os olhos sobre ele ou não? Você acredita que muitos são os olhos? Sim. Né? Muitos são os olhos. Aí, o Dudu, além de professor, além de personal, ele tem também um preparo de longo prazo no corpo dele. Exatamente. Então, existem exercícios que ele faz que, para uma pessoa que está começando agora, naquele momento ali, aquele não é o momento daquele jovem fazer aquele exercício. Aí entra naquela questão. Exatamente. Pai, eu só faço flexão nórdica no banco ali de cabeça para baixo quando eu vejo que a academia tá vazia. Porque eu, como professor, tenho que tomar cuidado pra galera não ficar... Você concorda com isso? A galera vê, e a molecada nova vê, e caraca, tem que fazer o tamanho da perna dele. E parece que eu tô dando... Reproduzir o que ele tá fazendo. E a internet tá ferrando isso. Né? Exatamente. A internet, molecada né, tá pulando ela etapa. provoca um meio assim, precoce, onde as pessoas acham que tem que se desafiar o tempo todo e tem que aparecer o tempo todo. Eu não estou julgando se é certo ou se é errado, tá? Não Mas é sobre você isso. acredita que as pessoas, avançando Com no certeza. nível dele, elas começam Com a promover Com certeza. exatamente essa construção de As lesão? pessoas têm que entender que existe uma coisa chamada funcionamento do seu corpo e a demanda. Treinar, o nome já diz, né? A gente até conversou sobre isso. Treinar é uma coisa que demanda o quê? Tempo, frequência, constância, talvez anos. Dedicação. Tempo. Não adianta vir correndo que aí não faz Entre direito. outras coisas. Você não tem como acelerar o processo, como você falou, de recuperação tendinha. O tendão, ele leva esse tempo de recuperação. Não é igual ao Tem vez que a dor músculo. não avisa, né? Você tá com o tendão inflamado. Exatamente. E tá lá, e tá porrando. Só vou fazer um parêntese aqui. Estudos novos mostram que o nosso querido tendão, ele não inflama. Por incrível que pareça. Não inflama. Ele vai Não. rompendo, mas não inflama. O tendão, ele é uma estrutura, né, um pouco diferente do músculo e dentre outros. Pouca vascularização. Ele não E tem como por avisar a isso, inflamação. ele não faz um processo inflamatório. Por isso demora tanto para curar. Exatamente. O que acontece? Ele se desestrutura. Olha que massa isso. Ele se desestrutura. Ele começa a não remodelar, a não ter mais essas fibras, mais essas enzimas ali de construção dele e começa a modificar. Ele começa a se modificar e aos poucos ele vai... Uma corda, né? Se romper. Gira um pouquinho o lugar que não é pra girar e tal. Quando vê, ali você fica Dudu. fraco. O tendão, alguns tendões do nosso A corpo... corda só é forte quando ela tá perfeitamente se comporta, eu entrelaçada. gosto de fazer assim, uma comparação dele com uma mola, entendeu? O tendão é uma mola, né? Que ele precisa o quê? De carga, de força. E aí, o que a pessoa faz? Estou com uma tendinite. O que ela faz? Mobiliza. Mobiliza. Aí que ele vai pegar o caminho errado que ele tá criando. Por quê? Como é que você vai trabalhar uma coisa que precisa de carga para se remodelar se você imobiliza ele? Eu já rompi o peitoral. Aham. De 30% do peitoral Como é que maior. foi isso aí, Dudu? Conta pra gente como é que foi. Eu fiz Você teve sinais? fisioterapia. Eu competi no mesmo ano que eu competi. Se abre aí. Como é que foi esse processo aí? Cara, o que rolou? Era uma época que eu tava dormindo pouco. Pô, tava, sei lá, com uns 15 alunos, tava dormindo muito pouco. Sim. E eu queria competir. Dorme pouco, estresse alto. Estresse alto. E eu fiz uma cagada de tomar pré-treino. Eu não sou de tomar pré-treino. Mas quando eu tava muito cansado, eu tomo pré-treino. Eu tomo intratreino dosado do meu jeito. Eu ponho uma citrulina, eu ponho a creatina, um repositor em pó, vitamina C, não ponho cafeína, porque eu já tomo muito café. Só que a absorção da cafeína do café é lenta, ela vai entrando durante o dia que eu vou tomando, porque eu gosto, meu ritual vai me mantendo numa ascendência. E quando chega no treino, eu tomo esse intratreino no início do treino, até o meio do treino, já tomei ele quase todo, eu vou completando com água. Então, no final do treino, eu tô com o mesmo rendimento do início. É uma compensação. Quando você toma o pré-treino, você já começa assim, caralho, eu sou o super-homem. E aí tu se ferra. É aí que tu se ferra, mano. Aí entrou um outro parâmetro que eu absorvi. Com o estímulo de hormônio, teu músculo fica muito forte. E ao longo dos 3 anos que eu estava já me desenvolvendo, meu peitoral é grande. Sempre tive peitoral grande. Estava muito grande. Eu estava muito leve. Só que o tendão não cresce com hormônio. Perfeito. Outro parâmetro.
Ponto de Perfeito, vista fisioterapia. Dudu. Aí o que que eu Perfeito, fiz? Dudu. E eu treino muito bem. Eu gosto de treinar muito bem. Aí é outro parâmetro. Gente, academia, musculação, nunca faça 100% de hiperextensão ou de Fica a dica do recrutamento de professor, músculo. né? Faz 90. 90 tá perfeito. 90 é perfeito. 90%. Vai esticar a perna toda? Para em 90. Vai descer a perna toda? Não encosta a panturrilha no posterior. Faz 90, entendeu? Faltando 10% para fechar. Você não vai se machucar, cara. E vai ativação completa. Aí o idiota aqui foi botando carga. Eu tava quase 100 quilos de cada lado no Smith. Por raiva divina. O banco tava um pouquinho em 5 graus. Já não é um grau que eu gosto de usar. Eu sempre vou inclinando. Meu peito não é tão forte embaixo. Senti rasgar na hora. Por sorte, papai do céu, agora a parte boa, eu tinha botado limitador de altura, então eu soltei na hora. O peso parou no limitador de altura do Smith. Quase ninguém usa. Ou ali. seja, não foi tão além. Não foi tão. Só rompeu 30. Mas, velho, tava leve. Nossa, Isso que é a loucura, parcial. estava leve, meu irmão. Aí eu fui no médico, né? Aí fui gelo, que dor absurda. Não conseguia apertar a chave da moto, cara. Eu não sei como que eu fui pra casa pilotar a moto. Eu fui dar aula no dia seguinte, né? Fachado, tudo ferrado. Aí eu fiz a recuperação, fui no médico. Aí ele falou, cara, você tem muito tendão, já tá muito bom. Aí ele fez uns testes, né, pai e tal. Ele falou, você tem muito peitoral e muito tendão. Se a gente ia operar, tem uns parâmetros, você vai ficar com a cicatriz gigante. Eu preciso puxar pro úmero, tu vai perder uns 100 centímetros, eu tenho que alongar esse tendão. Então, dos 30, você vai perder Cabeça 30, fica muito foi, curtinho. você perdeu 25. Os 30, você vai recuperar metade. Então, você tá com 70, 75 agora, você vai ficar com 87,5. Cara, não sei se precisa operar, entendeu? O que você acha? Tá ali, ó. Eu não operaria. Eu falei, me fala, ele falou, eu não operaria. Com o que você também já tem de conhecimento, eu acho que você consegue se recuperar. Eu sou doido para botar esse médico de novo. Ele até atendeu minha esposa. Porque tem um desvio, mas cada ano que passa eu tô conseguindo. Eu tô fazendo um trabalho com o que sobrou do meu tendão e tô fazendo ele Dudu, andar um pouquinho, Ele remodelando. tá remodelando. Remodelando. Ele Eu não está sabia que dava pra fazer isso, remodelando. brother. Eu fui acreditando que dava, que Exatamente. dava, mas tem que ter muita atenção, porque tem Isso. uma parte de músculo necrosado que morreu, o paraquedas veio junto Aham. com os cabos, né? E vira e mexe fica um carocinho, só que aí eu evito de fazer um supino reto, faço sempre inclinado, eu fico de olho. Pergunta, assim, só uma pergunta. Você fez algum tipo de exercício baseado mais em movimentos excêntricos, sabe? Força, Completamente. excêntrico. Completamente. Força. Eu sei que isso ajuda o espasmo do tendão, a aumentar a irrigação sanguínea dele, né? Os Perfeito, nutrientes. perfeito. Então, geralmente, eu usava 4 centímetros de excêntrica para 2 de concêntrica, com 60%, no máximo 70% da carga. Eu faço isso muito para epicondilite. Perfeito. Eu faço epicondilite com uma pegada mediana, eu uso 4 voltando, 2 descendo. Perfeito. E concentrado, 3 de 12. 3 vezes a semana. Teu tendão, cara, desinflama. Exatamente. Ele precisa disso, exatamente. Estímulo, principalmente ombro. Os tendões do ombro se julgam, né? Você vê o pessoal fazendo, né? Força. Ombro, tendão do ombro é estabilizador. Ele não roda nada. Então, quanto mais estabilidade você treinar, melhor Estabilidade remodelagem. é uma Exatamente. excêntrica, né? Melhor remodelagem ele vai fazer. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você fazia uso dos asteroides nessa época? Fazia, tanto que eu te falei, eu tava muito forte. Então, assim, Tava você muito dormia leve. muito pouco, você tinha um sono ruim. Sono Ou péssimo. seja, a gente já Eu vem, dormi ó, umas 5 horas por ambiente, fatores externos contribuindo. 4, 5 horas por dia. Assim. 4, 5 horas por dia. Estresse. Tava alto porque eu tava muito estimulado. Vamos lá, segundo fator, né? Você sentia que você tinha muita força. Tinha. Muita força. Já fui crescendo o peso, tá? Não adiantou não. E aí, você fazia já. Bom, tava até eu mostrei pra Robson, né? Tem um estudo agora, recente, né? Depois, se você quiser, a gente pode deixar aqui. Vamos se a galera quiser. Estudozinho, vou colocar aqui ó, na tela pra vocês. Novo. 2, 3, foi. Esse tá falando, assim, sobre o tendão de Aquiles, né? E pegaram um grupo muito interessante de pessoas que treinavam sem nada, sem fazer o uso dos asteroides. Um grupo de pessoas que treinavam com o grupo dos asteroides e um grupo que não fazia nada. Sítios, não. Nada. Não sítios? treinava, não falava, fazia nada. Sítios, não. Não. Preso, não. Não. Consultoria, sítios, não. Não.
E é uma empresa que também está sempre fazendo Esses estudos, assim. Eu acho muito massa. Não, eu acho que é o do jornal de esporte. Ciência do esporte? Ciência do esporte, eu acho que é isso. Se eu não me engano, Jornal se eu não me Science. engano. Vou até olhar aqui que você Dá botou. uma olhada. E aí foi muito interessante, que eles descobriram o seguinte. O grupo, e fizeram no tendão, tá? No grupo que a galera não fazia nada, os tendões se remodelaram. Não tão bem E rápido, né? e rápido, Com estimular. conforme os outros grupos, mas ok. Não faziam nada, gente, nada, zero. O grupo que não fazia uso dos asteroides, os tendões conseguiram se remodelar, conseguiram ter uma performance melhor, teve um resultado muito positivo mediante aquele treinamento específico que eles fizeram naquela ocasião. E aí que está a pegada. O grupo que fazia o uso dos asteroides, os tendões, essas enzimas não conseguiram fazer essa remodelagem. Os músculos roubaram elas. Exatamente. Porque ele tava com o músculo muito estimulado. volume do músculo Tô ligado. e a recuperação muscular, a construção muscular, ela não funciona da mesma forma que a construção tendínea. Quando eu tô próximo da competição, eu me machuco, me arranho, demora mais a curar. Isso aí. Porque eu tô cheio de inflamação. Isso. Meu corpo tá todo inflamado essa semana aqui. Aí tem que Então tomar é cuidado muito pra não pegar sobre gripe, isso. porque se tu pegar uma Eu gripe quero que as também, pessoas entendam que eu tô falando assim, não tô dizendo que é bom ou ruim, entendeu? Eu sou sobre isso. parâmetros. Mas é parâmetros pra gente poder observar dentro do perfil que a gente está falando das construções das lesões, né? Então é super importante pegar, assim, do jeito que você está falando, talvez um jovem, alguém até bem despreparado, e entender como funciona os mecanismos, e se você está fazendo uso, não tem problema nenhum. Não estou dizendo que é bom ou ruim. Só que prestar atenção tem que ter muita na carga, da forma que você desenvolve. E sabemos que outros parâmetros também externos também são colaboradores para as lesões. Já viu aquela vez que você chega assim, vamos pular da cachoeira. Aí você chega assim e você fala, caramba, é muito alto, nunca pulei. Pode dar merda. Tu sente aquele frio na barriga? Foi a hora que eu fui aumentando o peso. Eu falei assim, essa porra vai dar merda. Veio o ego, eu falei assim, eu tava empolgado porque eu tava muito bem. Eu tava acho que maior que eu tava agora, só que tava acelerando muito, né? E eu tenho campeonato no final do ano e eu tava pensando em virar profissional. Aí eu olhei pro gráfico assim, mental, e falei assim, vou aumentar a carga para chegar muito maior, vamos acelerar esse gráfico. Só que ele tava sem descanso. Só que teve o fator menos peso, mais recente. Os fatores ambientais e externos, eles colaboram muito. Aí foi. Agora, depois disso, o que eu aprendi, cara, tem 2 anos, vai fazer 2 anos. Esse foi seu único rompimento? Eu já rompi mais novo o LCA, extensivo, até hoje ele é. Só que eu fortaleci minha perna, tinha que ter operado, mas até esqueço dele, tenta lembrar. Olha só, uma coisa interessante. Você contou aqui pra gente, né, Cissa? A forma com que ele se cuidou foi assim, cirúrgica, sim ou não? Sim, Cirúrgica. exatamente. E admirável. Mas você concorda comigo? Vê se você também concorda, Cissa. Você, preste atenção no que eu vou falar para você. Dudu contou um caso aqui de algo que aconteceu com ele e da forma com que ele se comportou diante dessas questões. E 2 coisas me chamam a atenção. Uma, ele com conhecimento e paciência, ele se cuidou. Ou melhor, com paciência, uma, e com conhecimento, 2. Mas você anda fazendo isso? Você, quando acaba se machucando por alguma razão, você procura um bom fisioterapeuta, uma fisioterapeuta como a Cissa? Você procura um bom profissional de educação física, personagens como nós, que não só já tiveram experiências como essa, mas como também tem experiência com outras pessoas no tocante a um cuidado maior? Será que isso acontece com você? Dudu, você se cuidou. 1, com consciência. 2, com muita disciplina. Quando você vê alguém se machucando aqui, ou alguém com a mão no ombro, isso acontece aqui? O pessoal trabalha com consciência ou a semana toda tá batendo em cima daquilo ali de qualquer jeito? Acho que a vida tá muito corrida, né, Robson? A vida tá muito corrida, então as pessoas estão sem tempo para, pior isso, para si próprio. Porque quando tu vê, você tá se doando pra caramba pro trabalho, pra 1 milhão de coisas. E pra você, como é pra você, daqui a pouco eu resolvo, daqui a pouco... Aí, cara, isso aí que é o problema. A gente não vê na prática, Dudu. As pessoas estão aqui, cara,
Cissa, é campeão. Ombro aqui na academia, pelo menos visualmente, ele é um campeão de pessoas com queixa. Toda hora eu vejo alguém assim, ó, fazendo uma carinha assim. Deixa de um segundo que ela vai adorar. Quantos supinos livres com barra solta tem ali? É verdade. É um absurdo esse aqui. 4 inclinados e 4 retos. É verdade. Tem noção, tem 8 supinos. É o maior movimento de peito lesivo que tem, é peito com barra, né? É isso aí. Então aí já me respondeu. A galera isso entrou numa cultura que hoje eu não treino mais com supino com barra, é raro. Aí eu ponho menos carga, com um certo cotovelo, eu aqueci o ombro. Não faço descida máxima até o peito. Você cria uma consciência, né? Você tem uma estratégia e dentro daquele parâmetro. A armadilha tá ali. Fica fácil, né? É isso que eu tô falando. Fica fácil. Cara. É Então, essa os campeões, assim, que o Robson tá falando aqui, não vou dizer de lesões, mas de dores, mas a gente pode colocar assim, porque lesão é uma coisa muito específica, né? Mas assim, começa pela coluna lombar. Lombar, vai falar isso agora. Lombar, ela é campeã aí. Fazendo um stiff errado na cabeça. É uma articulação, assim, complexa, né? Porque a gente tem uma vértebra em cima de um quadril, né? De 2 ilíacos e um sacro. Então, ali sai toda a inervação para os membros inferiores. E depois o ombro, né? Eu digo assim, o ombro, ele não é uma articulação sozinha, ele é um complexo de articulações. Então a gente envolve glenomeral, né? Acromioclavicular, externoclavicular, escapulotorácica. E aí a gente tem envolvimento de outra galera aí, que é a cervical, cotovelo, punho. Então, quando a gente fala do movimento ali... É algo muito recrutado o tempo todo, o dia todo, né? Tanto eles quanto Olha a lombar. Quanto movimento! E quanto a lombar. São articulações que movimentam fica muito tempo em pé, demais. dá tilt. Se fica muito tempo sentado, ela também não gosta de ficar dobrada tanto tempo. Então, Dudu, mas é aí que eu falo. A gente tem que entender como é o seu dia a dia. Por isso, uma avaliação muito minuciosa, um tratamento, uma orientação de um fisioterapeuta e de um educador físico, um acompanhamento dentro da academia faz tanta diferença, entendeu? Faz tanta diferença. Teve outro artigo também, esse eu só dei uma olhada antes de sair de casa, falando principalmente de atletas de futebol, né, que tiveram acompanhamento de um personal, tiveram um rendimento muito além do que os que não tiveram acompanhamento. Coach, né? Que ele ensina o cara a ativar o porquê. E orientar, né? Faz isso porque você vai sentir isso. Caraca. Aí, isso. Porque não adianta falar assim só, abre o joelho, fecha o pé, toque aí. Não vai esquecer, mano. Você tem que falar assim, abre o joelho, tu vai sentir ativar aqui. Então, a gente chama isso de biofeedback, né? Então aqui, ó, seu coach, né? O coach, ele ensina você a saber fazer. Exatamente. E pensar no movimento, porque o movimento ele acontece aqui primeiro para depois acontecer, né? Vias aferente e eferente estão ali o tempo todo trabalhando. Então, se você tem verbalizado, olha só quantos canais que você tem, né? Além do movimento, absurdo, né? Você tem ali, ó, a voz, cognição, um monte de coisa, um monte de mecanismos ativados para aquele determinado assunto. E isso faz toda a diferença, entendeu? Porque o seu cérebro, ele vai, ó, focar ali, exatamente ali naquele movimento. Larga o telefone, treinando. Ai, gente, telefone não dá, né, na academia, né? O telefone só não aperta rola. A musiquinha, só põe no modo avião. Cara, isso é um problema muito grande que a gente encontra aqui. O telefone não dá, tem que eu focar no que você tá fazendo, né? Pode dar o som, pode dar música. A pessoa não tá treinando, né? A pessoa, ela tá cumprindo repetição, né? Que ela tá tão distraída ali com a rede social dela. Nada, cara. Tá ativando nada. Ela não tá nem fazendo uma preparação orgânica para aquilo ali, né? O organismo dela não tá nem voltado para aquilo ali. É assim, é o que eu falei. Aonde você quer chegar, né? Se você tá ali só por estar ali, você tem que tomar cuidado, porque você pode acabar se lesionando, né? Fazendo um movimento descuidado, você perde o foco, aquece, como qualquer outra pressa, coisa, né? Se estiver dirigindo, se estiver fazendo qualquer cozinhando, sei lá, qualquer outra coisa. Mas assim, se você tem um objetivo, eu acho que vale muito a pena você fazer esse acompanhamento com esse grupo multidisciplinar, né? Não estudar, você não consegue estudar fazendo outra coisa junto, não vai absorver nada. Exatamente. Então, assim, o ombro é uma articulação com muito movimento. E
ela dá muito problema também, né? Mas eu sempre falo o seguinte, que treinar é a frequência, é o hábito. Então você tem que entender a sua demanda, né? E o que você está fazendo. Como está seu corpo e como é que está a sua demanda. Aquilo está equilibrado? Ou você está jogando mais demanda do que o seu sistema biológico pode suportar? Foi o que eu fiz essa época. Por isso, foi o que você fez nessa Chegou época. o corpo para te responder, E são outros componentes, entendeu, Dudu? Não só alimentação, outras coisas. O sono estresse, faz então. parte, o estresse, aquilo que você fala, aquilo que você vê. Um ponto. Sabe o que Psicológico. mudou completamente a absorção desse tipo de coisa e amadurecimento? Yoga. Porque legal. eu vi que eu vivia estressado e ansioso. Eu precisava controlar Eu queria ver minha você fazendo respiração. yoga. Pô, faz direitinho. É o único habilidade, né, atleta, mano? é o único atleta de fisiculturismo que eu conheço que que faz é tão yoga, eu dedicado também. ao yoga. Cara, Que legal, é muito massa, que legal. porque eu preciso melhorar minha mobilidade para fazer uma pose. Pô, meu ombro não vinha aqui. Quando eu comecei a competir, meu ombro era aqui, cara. Então, tipo assim, tem muita coisa que eu enxerguei no yoga. Aí, quando eu comecei a fazer, eu vi o controle da respiração, ele controla Perfeito. a tua ansiedade, controla a tua mente. Diafragma, né? Cara, Ele é aí eu quero dormir, eu tô acelerado. muito legal. Eu esvaziei a mente, relaxo algumas partes Gente, isso é essenciais muito do corpo. interessante. Eu durmo, mano. Hoje em dia Ótimo, eu quero dormir, eu dou um jeito de dormir. Aí tá muito difícil, aí tu levanta também, toma algo quente, um banho quente, papo, forma um pouquinho de estômago, deita, esvazia a mente e dorme, mano. Cara, eu consigo dormir hoje em dia com facilidade. Perfeito, É muito bom, cara. perfeito, muito Aí bom. isso me deu mais tato de perceber que eu tava acelerando demais. Porque aí, hoje em dia eu acordo maior e mais seco. Então Porque você eu tenho estímulo de estresse, você retenção percebeu líquida. que o seu sistema biológico, Precisa- só dando nome aos bois, né? Descanso. Tava necessitando de outros componentes Principalmente descanso. para aguentar a demanda que você estava colocando para ele. Ou seja, você incluiu uma atividade como a yoga Aham. dentro do seu sistema, dentro do seu corpo, para atribuir, melhorar e treinar para essa demanda que você exigiu, que você queria, que era o seu objetivo. Exatamente. Então é sobre isso que eu falo. Ou seja, você está me falando então que ele trouxe um recurso, um acessório Perfeito. para a rotina dele. Perfeito. É o que eu falo. Cissa, sou corredor. Beleza, chegou lá, tive uma lesão na panturrilha, mas eu corro há 10 anos, e tarará, biriri, barará, lá. Beleza, a gente vai fazer todos os testes biomecânicos, né? Step down, enfim. Ver Vai como ele ver, pisa, como é que ele tá. exatamente, vai ver a pisada, vai verificar não só a força muscular, mas vai ver se tem alguém inibido, né? Uma Ver o inibição VO2 artrogênica, coração. né? A gente vai verificar mobilidade, entre outras coisas. Mas eu falo muito assim, talvez só correr não seja só o necessário, né? Puxar outra atividade para um objetivo maior Fazer que ele você pum. quer, você vai treinar o seu sistema biológico a suportar a demanda da qual você está exigindo dele. Só que em doses pequenas, ou seja, vem para uma academia, procura esses maravilhosos aqui e melhora a sua performance. Vai para fisioterapia, a gente trabalha essa parte neurodinâmica também, né? Esse conjunto multidisciplinar é que vai fazer toda a diferença para que ele continue com o esporte predileto dele. Pode ser, gente, ó, crossfit, musculação, bike, o que ele quiser. Eu sempre digo, o paciente mais difícil é o paciente que não faz nada, é sedentário. Esse é o mais difícil para se tratar, né? Tudo Porque vai isso não acontecer existe, com ele, né? tudo vai acontecer Vai acontecer com ele. Ficar parado, isso é legal falar, para um aspecto de lesão, é a pior coisa que você pode acontecer. Mais um pouquinho? Vamos. Olha Café só, com esteroide, né? Tem que ter café. é o segundo momento daquele café. Desculpa de interromper. Nada, Nossa, imagina. Café com esteroide. Eu falo muito, eu falei pra Rosa, Ah, eu tô tu com pode. medo. Tô com medo. Ó, porque eu falo demais. uma coisa que eu quero ressaltar também, que depois você vai comentar, e que me veio à cabeça aqui, foi exatamente o que, por exemplo, Tá ótimo, muito obrigada. o fator idade pode ou não contribuir, tanto para a construção
da lesão, quanto para o processo de restauração tecidual. Os últimos estudos, eles têm algum apontamento de que a idade ainda, até onde a gente sabe, a idade ela tem uma influência, ela gera uma influência muito grande em todo esse processo. O que você tem visto em consultório, o que você tem estudado, o que você tem observado com relação Então, vamos à idade? lá. A idade não é um fator predominante para que você tenha A, X, Y, Z, entendeu? Em termos de lesão. O que eu vejo dentro do consultório, o que a gente enxerga, até mesmo em função de estudos, é que o indivíduo que nunca fez nenhum tipo de atividade física regular, entenda como regular, anos de prática, eles têm mais propensão a ter doenças, né? Principalmente musculoesqueléticas, né? Agora, nós sabemos que, assim, é muito difícil que um indivíduo, a partir dos seus 50 anos, não tenha uma artrose, não tenha alguma lesão articular, porque isso é um envelhecimento próprio do corpo. Né? É natural. Mas, Robson, você consegue entender que lesão é diferente de dor? Sim. E que você pode ter uma lesão e simplesmente ela não absolutamente não sinalizar nada na sua vida. Gente, estou falando de lesão assim, musculoesqueléticas, cartilaginosas, biomecânicas do jeito que a gente está falando. Se você tem uma lesão, sei lá, eu tenho uma hérnia de disco, tá, legal. Aquilo é um achado clínico. Você sente dor? Você te impossibilita de você fazer alguma coisa? Aquilo influencia a sua vida de alguma forma? Não. Então vive, male, né? O que você pode fazer para o seu corpo, que o corpo foi feito por nosso grandioso, é se mexer. O corpo ele precisa de carga, ele precisa de estímulo, ele precisa de força. É isso que o corpo precisa. Então, assim, indivíduos, o envelhecimento do corpo é natural, mas você pode escolher, né? São dois caminhos. Uma vida extremamente saudável, e aí você vê que hoje em dia, quando a gente fala de idosos, para mim, idoso é a partir, sei lá, 85, 80? Subiu uma doideira. Né? O que eu olho para minha mãe e eu falo, mãe... Você tá linda, filha. Né? Você tá maravilhosa, entendeu? Faz tudo. E aí você vê um indivíduo que, assim, antigamente nunca fez nada, quanto, né, que essas pessoas tinham essa vida... Quando ficava idoso, com 60 anos, com 50 anos, já era considerado assim, um vovozinho, né? É verdade. E a ciência diz que, óbvio, fazer atividade física é o melhor caminho, cara. É, assim, indiscutivelmente... Você vê as academias como estão lotadas, sabe? Academia, que bom, né? Ninguém não fecha mais a academia, mano. Só abre. Isso é loucura, cara. É remédio, virou remédio. O médico vai no médico, o médico fala, isso, vai pra academia. Isso é ótimo. Tá velhinho, tá falando, academia. E eu me machuquei, doutor, academia. Tudo ele já tá botando na academia. E eu acho, assim, que as pessoas falam muito assim pra mim, mas qual é o melhor exercício, gente? Aí, cara. Eu tô falando isso também. Perfeito, Dudu. Movimento, se movimente. Remédio né? aí. Remédio tá aqui, ó. Eu fico puto com esse negócio de segunda-feira. Segunda-feira é um... Caramba. Quarta-feira, a pessoa não esperar a segunda para começar. Hoje é dia 2. Perdeu quarta, vou esperar mês que vem, hoje é dia 2. Não, gente, ó. É movimento, né? E é legal que você vê, assim, né, todas as idades, né? E aí fala assim, porque eu tenho medo de fazer aquele exercício. Essa geração é pelo sim, pelo não, faça. Faz, meu irmão. Faça, procure alguém. Eu falo, começa de meia hora. Não vai com a cabeça pensando que tu vai, meu Deus do céu, eu vou fazer. Ei, vai lá, dá um rolé, faz meia hora de esteira. Cansou da esteira, faz só 20, faz 10 de escada. Pensa no parque de diversões, vai onde você quiser. Aí no outro dia você vai um pouquinho mais. Exatamente, aí você vai colocando objetivos, né, ali, vai traçando... sério, eu sempre com os gatilhos mentais. Vai traçando, né? Pra competir, cara, nossa, haja gatilho mental. Eu era muito cachaceiro.
Pô, a primeira competição foi dose, mano. Sério? E Imagina. a primeira competição ficar 6 meses sem beber cervejinha. Puta que você tá entendendo? Eu digo que eu gosto do vinho, mas o vinho não gosta mais de mim. Eu tenho um domínio, eu falo assim, não, agora tá na hora de parar de beber, agora eu não posso mais beber, não. Vai fazer agora 1 mês e meio que eu tô sem beber por causa da competição. Vou ficar mais 2 semanas assim, eu fiquei 2 meses, de boa, eu tô com muita vontade, tomo uma latinha de Heineken 0, acabou. E assim, eu já blindei, cada ano vai ficando mais fácil, mas no início, haja gatilho mental, tá? Eu acredito, eu Forte, acredito. né? É um desafio muito grande, né? Você conseguir botar um alto rendimento, mano, é mente, é mente. Eu sempre digo para os atletas que me procuram o seguinte: se você quer brincar, você tem que descer pro play, né? E isso vai exigir de você inúmeras coisas. Uma dieta, uma frequência na fisioterapia, né? Para fazer um recover, para fazer um trabalho tanto de preparo quanto de recuperação. Uma boa assistência, né, de um bom profissional da área de educação física, para você, um bom treinador, para que você realmente, também, nutricionista, para que você realmente tenha um desempenho e Come mal e não evite, consegue e se adequar. evite a lesão. Porque aí, quando tem realmente uma lesão muito significativa, acabou a brincadeira. É verdade. Acabou a Agora brincadeira. eu rompi o peito. Né? E aí você E vai eu demorar, consegui. né? Cara, eu rompi em julho e eu competi em novembro do mesmo ano. Mas você foi Eu cirúrgico, não parei, né? porque eu falei assim, você se eu parar, eu vou desanimar, porque meu mundo acabou, cara. O mundo acabou. Não, imagina. Eu tava pensando em virar profissional. Imagina. Pô, rompeu o peito. Falei, cara, nunca mais vai ser igual. Cara, meu mundo acabou. Eu fiz um trabalho, falei, primeira coisa, eu não vou deixar de competir. Eu ia competir em novembro, eu vou competir. E comecei a me dedicar pra caramba. Por isso que eu falei que eu aprendi tanto. Aham. E o médico ainda falou assim, cara, você tá muito bem preparado. Então eu acho que não precisa operar porque você vai conseguir dar a volta por cima. Mas você por conta sempre da fez, Dudu, estrutura. atividade física? Desde quantos anos? Desde moleque. Mas começou porque eu tenho uma hérnia lombar. Olha que interessante. Veio porque eu tenho uma anomalia na L5. Eu não tenho uma vértebra. Vai. Aí não tem uma vértebra, aí vai até o cóccix ali. E aí eu tenho uma hérnia que foi adquirindo ao longo dos anos, um pouco abaixo disso por causa dessa descaracterização estrutural. É uma anomalia genética. Aí minha mãe botou em natação, eu vivia na rua o dia inteiro, era uma minhoca. Vivia com dor nas costas, cheguei a fazer até operação espiritual, me ajudou muito, mas o físico estava ali, sabe? Aí com 17 anos, aí com 14, 15, eu comecei a fazer flexão, correr, fazer barra, eu me virava sozinho. E isso mudou, né? Treinar Sua academia, vida. mudou. Tomava levedura de cerveja, troço fedorento pra caralho. 5 comprimidinhos, achei Nossa. que eu vou correr muito. Pô, todo mundo tinha mania de começar com aquilo ali, né? Dá um Vai arroto. começar a treinar, vai começar isso, aquilo, Levedinho. começa com um levedinho. Fico dessecado, fica levedor. Hoje em dia isso aí nem vai cosquinha. Ai. Aí eu comecei aí. Aí com 17 anos um amigo me viu na rua, viu que eu tava sequinho, pô, bonitinho, igual surfistinha. Cara, abriu a academia, vem pra cá. Ferrou. Entrei na academia com 17 anos, vai fazer 23 anos que eu treino. Fantástico, é isso. E aí a sua anomalia, a sua lesão, que no caso seria antigamente uma coisa que Podia ia operar, eu ter tal. ficado torto também, Você tudo ferrado. simplesmente, se a gente tivesse... Você nem lembra dela, você lembra dela? Não lembra. É muito E eu sobre em pé isso. você não vê a anomalia mais. Ó. Eu tô com tanto. A minha musculatura dominou ali. Tipo, eu não Fantástico, vejo. né? Você olha na coluna, você não Fantástico. acha ela. Eu tenho que estar todo curvado aqui. Aí você, tá ali, ó. Mas é a pessoa que entende, você acharia. Aham. E aluno meu que eu vou mostrar e fica caçando aqui, eu não acho, não. Ó. Eu tô achando. Uma pergunta boa agora da Cissa. Histórico de atividade física de longo prazo, Aham, né? Mais de 2 décadas de treinamento. aham. E o entendimento de como foi possível essa reconstrução do peitoral dele, que ainda está acontecendo, Uhum. né, Dudu? Acho que vou levar mais uns, sei lá, uns 2, 3, 4 anos pra quase passar desapercebido. Ainda vai, eu vou sempre ver, né? Mas assim, acho que vai dar pra. Beleza. O histórico do Dudu, digamos que digamos que eu tenha só 2 anos de musculação, eu tive a mesma ruptura. Talvez o meu processo de restauração, por conta desse histórico recente na musculação, poderá ser diferente do que ele teve?
Olha, Robson, não necessariamente. Não necessariamente, entendeu? É óbvio, assim, quando a gente fala de tendão, né, quando eu falo de uma estrutura específica, o que a gente tem atualmente são estudos que preconizam, né, essa atividade, né? Mas isso vai depender de múltiplos fatores. Você tem sobrepeso? Qual é a sua idade? Né? Como é que é seu estresse? Então são alimentação. São esses outros componentes, e a sua entendeu? dedicação. São esses outros componentes ali que vão fazer total diferença. Você está me dizendo, Mas então... óbvio que quando a pessoa já vem com uma memória, né, que o corpo ele já vem treinado, a resposta fisiológica geralmente é mais rápida, né? Mas eu não estou dizendo assim, eu não consigo acelerar o processo de recuperação. Porque o tendão, por incrível que pareça, ele precisa de um descanso. 4 anos que eu acho que... Exatamente. Já passou 2. E eu não tô pressa. Isso aí. Mas eu já vi, E aí... não tem jeito. Tem jeito. Tá dando jeito. E aí é isso, entendeu? Mas eu só acho que, assim, eu não gosto que as pessoas entendam que qualquer lesão é uma condenação para elas, entendeu? Sim. É uma coisa que você poderia, ó, como a sua cabeça funcionou legal. Podia parar de competir. Então, assim, quando o paciente vem para mim, ele vem muito, assim, questionando. Eu falei assim, eu nunca mais vou fazer isso. Não. Falei, não existe nunca mais dentro da fisioterapia. O que vai acontecer é, talvez, neste momento, nessa estrutura, nessa condição que a gente está, a gente não consiga fazer isso por agora. Mas nunca mais é tempo pra caramba, né? Eu acho que é muito tempo, né? Não? O tombo te deixa muito mais forte. O que eu aprendi nesse time aí, que eu machuquei, meu irmão, eu acho que eu ganhei 10 anos de evolução. Foram 2, mas que eu acho que foram 10. Porque a minha atenção virou pra isso, cara. Hoje em dia eu pego aluno, eu tenho muito mais especialização em lesão por causa disso. Eu fiz pós de biomecânica depois disso. Que fantástico. Isso me fez disparar um monte de coisa. Por quê? Porque eu precisava, porque eu não podia relaxar. Acho que te machuca, te deixa muito mais forte. Dos seus alunos, quantos deles, assim, em percentual, você diria que te procurou por alguma razão, assim, de dor, de processo de lesão? Um senhor, ele fez uma recuperação comigo, que ele operou o ombro, José Augusto, e ele falou, cara, eu só quero ficar um pouco tempo. Ele é tranquilão, ele vai nos horários dele, mas ele me catou uns 2, 3 meses, porque ele ia operar, tinha acabado de fazer um procedimento, e a gente fez um trabalho legal. Até hoje ele usa o que eu ensinei para ele. Esse é um bom ponto, que eu lembro que foi recente, perto de quando eu machuquei o peito. Eu tenho aluno que tinha, o André, ele tem espondilite, tinha muitas dores nos ombros, não tem mais nenhuma hoje. Tirei ele do supino, ele faz mobilidade, eu ensinei a ele fazer manguita, a galera fica botando um monte de placa. Não é para você fazer força, tem que esticar é estabilização. É aquecer ele. Se você forçar ele e já ir pro peso, aí você já cagou tudo. Você já começa a fazer um monte de impacto, né? Tem sido do impacto, né? Ali é pra você acordar ele. Aí depois você usar ele. Então, tipo assim, tem muito aluno. Não sei te dizer a porcentagem, porque entra, sai aluno e tal, mas... sei lá, vários. Mas é incrível, né? É incrível como às vezes a pessoa, ela tem uma indicação cirúrgica, ela não faz a cirurgia naquele primeiro momento ali, começa uma atividade física direcionada, correta, dentro do parâmetro correto, começando do jeito que se deve começar, e muitas das vezes essa pessoa ela não passa pelo processo cirúrgico, ou seja, a gente consegue fazer esse trabalho de restauração. Eu tenho 2 alunos com histórico de necrose, cara, em cabeça do fêmur. Inclusive, um deles com histórico de necrose na cabeça do fêmur bilateral. Meu Deus. Está correndo 21K hoje. Não é uma condenação, lembra que eu falei? Gente, sem dor. Tipo, nunca mais, pra sempre. Gente, isso não existe. Eu lembro quando ele me procurou, ele falou assim, eu falei com ele, olha só, eu prometo que a gente vai correr 10K junto. Ele chegou de muleta e mancando. É isso. Hoje ele já faz 21, hoje eu que não alcanço. E eu acho que essa é a melhor parte. Cara, isso é eu amo massa. isso, Isso aí me faz acordar todo dia de manhã e não... Cara, isso é muito fantástico, massa, né? Cara, isso é fantástico. Quando eu comecei a fazer estágio, eu ganhava R$6 a hora, que eu vi que era pra mim isso, cara. É louco, né? Eu não faltava, eu não pensava assim, hoje eu acho que eu tô com dor de cabeça, eu não vou não. Cara, quando você tá assim, você não tá no teu trabalho certo.
É verdade. Quando você vê que o ano inteiro você faltou 2 dias, você tá com febre, com Covid, sei lá, fala, caraca, É fantástico, não faltei né? nenhum dia, meu irmão. É desse jeito. R$6 a hora. Falei, eu acho que essa parada é pra mim. Não, é pra você. Mas cara, É pra você. eu fiz a perspectiva no estágio. Eu falei, caraca, eu não faltava. O dia que eu fui com febre, meu professor me expulsou. Falou, meu irmão, tá maluco? Você tá igual um zumbi aqui na academia. Vai embora pra casa descansar. Aí eu, tá, beleza. É muito amor a profissão que a gente tem, Pô, né? R$6 a hora, mano. Estágio Eu tinha covarde, trabalho que eu tava que eu ficava assim, nossa senhora, vou chegar lá, aquela mulher vai me comprar o negócio. Dudu, você é um sobrevivente. Pô, É um amante, um sobrevivente. Eu trabalhei, vou te falar, hein? Sei lá, eu já fiz uns mais de, não emprego carteira assinada, assim, eu fiz muito emprego autônomo, coisa minha que eu inventava, vou vender isso, vou fazer isso. Uns mais de 30, cara. Que coisa. Eu já fui supervisor de equipe, já fui gerente de loja, eu fiz manutenção Eu de também já fiz impressora, muita eu já fui, coisa, cara. caraca, É interessante meu como nós somos várias versões de nós Se mesmos. reinventando, Cara, até a É gente- fantástico, né? Até a gente chegar, Até né? a gente chegar Onde a onde gente realmente quer a gente Aí se eu identifica. fui fazer a faculdade com mais de 30 anos Legal. de educação física. Saí do banco, eu era operador de veículos do Banco Pan, aí eu tava o saco cheio daquela merda já, aí me pagaram um curso de requalificação profissional, eu falei assim, vou começar a fazer educação física com esse dinheiro. Amigo do meu Paguei marido. 7 esse. mensalidades e aí, pô, falei, esse banco me salvou. E você já percebeu que agora a gente está indo para um outro nível agora também? De? Nível digital agora? É. Café com asteroide é a nossa versão digital do nosso trabalho, da nossa profissão. Sim ou não, Dudu? Pô, pra É caramba, momento de ir para cara. outro nível, cara. A gente tem muito conteúdo, cara. Eu acho que a gente tem muita vivência. A gente também vem de uma fase boa. Eu acho que isso é muito bom para essa galera jovem agora escutar bastante as coisas que a gente está falando. E aqui não tem conversinha, não. Aqui não tem nhenhenhé, não. Nem quando A gente põe um eritritol no café, mas toma sem também. Joga própolis no café se precisar. entendeu? Tem sempre uma Aqui pedrada, né? tem uma pedrada diferente. Dudu, Então vem com a gente. Cara, diversão. É diversão e evolução. Aqui tem muito conteúdo. Cara, o papo foi muito bom com a Sim, vou jogar uma pra Cissa aqui pra gente já ir finalizando. porque eu amo biomecânica e lesão, então eu falei, Não, olha só, para começar, vai ficar inconcluso porque a gente entendeu que tem muito mais coisa para tem falar, né? muita coisa pra falar. Então, olha só, Café com Asteroide, a edição 4, é uma edição especial, falando da construção de lesão, falando de dores. Ele vai precisar de outras edições. Olha só, Cissa, você já está convidada para a gente Obrigada. falar mais uma vez em Adoro outros momentos. falar desse tema. Tenho certeza que você gosta. Gostei muito, muito Olha conteúdo. só, para a gente já ir finalizando, para a gente ir para o recado final. Agora, depois de eu já ter explicado que não vai ficar só nesse episódio aqui com a Cissa. No seu consultório, pessoas que fazem atividade física. Ó, a pessoa chega lá no seu consultório, não, eu faço atividade física. Chega uma outra, eu faço atividade física. Chega uma outra, eu faço atividade física. Qual é o local do corpo que é campeão nessa pessoa de reclamação? Ela chega para você reclamando do quê? A que trabalha com atividade física, não os idosos. Lombar. 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 Estamos dizendo então que a lombar Ela é é a campeã. A lombar é engraçado que pela Organização Mundial da Saúde, né, a dor lombar já é caracterizado como uma doença. Vocês acreditam? Olha, Você não precisa ter uma lesão, por exemplo, uma hernia de disco, uma lombociatalgia, Pra caracterizar para isso. ter essa característica, né? Ela, pela Organização da Saúde, ela já é considerada uma doença. Você pode ter dor lombar. Simplesmente uma dor que é o que é mais comum, bem espalhada e geralmente na região ali da sacroiliaca, né? Que é essa região mais baixa aqui da pelve, aqui atrás, né? E é a mais, assim, essa é a campeã, tá? E é engraçado também que ela, também tem outra pesquisa falando, que ela no mundo é a que mais causa afastamento do trabalho. Você acredita? As pessoas ficam afastadas dos trabalhos justamente pela dor lombar. No Brasil a gente não tem uma reconstrução disso, né, dentro do Exatamente. trabalho. Né? O dia o pessoal, todo dia de manhã, quando o pessoal chega a fazer um trabalho de 10 minutos de alongamento. E eu Não sei, acho alguma também, coisa Dudu, que pra- assim, Coisa laboral, né? eu acho São poucas também empresas que têm que isso. exatamente, mas assim, que falta muita orientação também, assim, sabe? E também, assim, estímulo. Eu sei que quando a gente senta, né, para desenvolver um trabalho, eu posso falar, né, Robson? Sim. Eu
procurei o Robson porque eu tive uma dor lombar extremamente severa, né? E como você, eu tive uma lesão assim, não foi uma lesão, mas eu travei a coluna, né? E aí eu fui procurar o Robson devido a isso, porque realmente eu fiquei assim. E eu tive que compreender que trabalhar, e que eu sou apaixonada pela fisioterapia, né? Trabalho mais de 20 anos com físio. Eu tive que compreender que trabalhar 10 horas seguidas não é bem assim. Aconteceu comigo, Né? Foi o que aconteceu com você. E aí eu modifiquei a minha rotina, né? Eu dei prioridade e é isso que eu tento construir dentro do consultório. Falar para esse paciente, demonstrar para esse paciente, mesmo atletas, mesmo sedentários, seja o indivíduo que for, que você precisa construir, você precisa treinar e precisa priorizar determinadas coisas. Você não vai abandonar seu trabalho, porém você pode melhorá-lo, né? Como? Vamos treinar, talvez, esse movimento? Vamos mudar a nossa postura durante... O que você consegue modificar? Priorize, né? Como é que é o seu sono? Enfim, essas outras coisas. Existem coisas que a gente pode mais modificar. para si e evolua. Existem coisas que a gente pode modificar, existem coisas que a gente não pode modificar. Então, mas eu sou manicure, eu trabalho o dia inteiro sentada. Dentista. Tudo bem, dentista, cara, eu sei. Então, olha só, vamos ver o que a gente pode fazer dentro desse aspecto, já que você, eu dou um plantão, ok, mas a gente pode treinar para que você dê o seu plantão muito melhor. Em vários aspectos. Biomecânicos, a gente pode fazer bloqueio, a gente pode fazer um trabalho de liberação miofascial, conversar com o educador físico para ver o que a gente pode melhorar de performance desse meia de retorno. Existem inúmeras coisas, né, que a gente pode fazer. Mas se não olhar para o problema ali para você, exatamente, com um pouquinho de carinho. Não é uma condenação, né? A gente sabe que eu falo, a atividade, ela é o remédio. Ela é um remédio de qualquer. E eu, como fisioterapeuta, eu sou a conexão entre a dor, né? Eu sempre falo isso lá para os meus alunos, a dor e a atividade física. Porque se não fizer, não vou, nem o fisioterapeuta da Austrália vai resolver. Não adianta. E essa geração é uma geração que tem muito medo da dor, né? Eu não posso fazer porque eu tô com dor. Cinesiofobia, né? Eu me machuquei por causa disso. Eu sou bruto, cara. Eu falo assim, não, eu vou sangrar porque eu quero vencer. Aí tem que também ter um time, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu gosto de classificar a dor, né? Eu gosto de usar escala. Então, assim, eu tento... Quanto mais a gente consegue qualificar e quantificar... Eu sou louco. Eu quero pesar tudo, eu quero fazer tudo assim, sabe? Assim, eu quero medir tudo. Perfeccionista. Exatamente. Então, eu gosto, assim... Eu falo para o meu paciente, quanto de dor você está hoje? Né? Então, a gente não o grau da dor. Isso é interessante. Então, assim, é meio que uma pesquisa. Quanto que é suportável para você? Então, vamos tentar melhorar para você conseguir alcançar. Você consegue isso? Quanto que é? Porque, assim, as pessoas também querem, assim, eu vou fazer com dor mesmo. Ela não pode melhorar também, né? Você tem que ter um equilíbrio. Isso que eu falei, eu comecei a ponderar isso daí, porque eu estava dormindo muito mal. Porque eu treinava muito pesado, eu não dormia bem, eu não conseguia, eu dor o tempo todo. Eu comecei a andar até meio retraído. Aí eu falei, opa, peraí, vamos pro cabo. Aí eu fiz uma remodelação. Hoje em dia eu sou muito mais relaxado. O yoga me ajudou muito. É isso. E você viu como você trouxe outra atividade para sua vida. Mas eu fiquei de olho, porque eu vi que o maior campeão mundial, da minha categoria, a mulher dele é mestre de yoga. Olha, e o cara posa observação. igual uma estátua grega. Eu falei assim, o que esse filho da puta faz? Aí eu falei, tá ligado. Legal, Aí eu fui fazer... Cara, você foi observador Eu ainda. acho interessante que, assim, apesar de você ter um volume muscular muito grande, olha a mobilidade. Não, Cara, é massa. Isso é muito massa. Olha que fantástico. Você não tem Eu gosto de mão no chão. movimento, Eu fiquei em pé aqui, eu vou minha mãozinha lá no chão, cara. Você construiu. Eu era todo encurtado, cara. 5 anos atrás, não ia, não. Legal, Eu só legal. Eu falo direto pro Dudu. Eu falei, Dudu, você é um atleta, cara, que você tá
além do tempo de muita gente. Você está muito à frente do seu tempo, você tem um nível de consciência, de cuidado, de carinho consigo mesmo. A disciplina que esse cara tem, pelo amor de Deus, é invejável. Me procura, que está começando uma atividade esportiva, né? Fala assim, vamos treinar seu gesto esportivo, né? Sim. Para dar a melhora da sua performance. Mas entenda que para você brincar, para descer para o play, para brincar, a gente tem que fazer uma graça. Boa. Então, às vezes, você tem que trazer alguma outra coisa para sua vida. Seja uma dieta, uma outra atividade. Para criar equilíbrio, né? É equilíbrio. E aí uma coisa que me veio na cabeça que eu achei legal falar uma mensagem pra galera é que Já é a mensagem final? É isso aí? a minha de hoje Então vai dá ser a sua essa aí, mensagem vai lá. final, então, Dudu. Cuidado com o imediatismo, tá? Porque brasileiro é muito imediatista, a gente está falando sobre a cultura. Então, tudo isso que a gente comentou hoje tem uma grande parte que ocorre por causa do imediatismo. A pessoa não se prepara para si própria. Aí um ponto que eu esse ano eu evoluí muito, do ano passado para cá, todo mundo falou, muitas pessoas vieram perguntar no início do ano, falou assim, caraca, você fica pronto o ano inteiro, né? Caraca, pô, você tá seco o ano inteiro, né? Sei que é porque eu não vou esperar chegar ao campeonato para eu começar a fazer um cardio, porque eu faço também por causa do meu coração. Então tu me viu o ano inteiro, que a gente se conheceu e eu não tinha competição em vista, eu pedalava. Sim. Todo dia eu acabava o treino, eu pedalava, porque era para mim, para minha saúde. Boa. Eu não esperei chegar 3 meses do campeonato, agora tem que fazer cardio porque eu tenho que secar. Não, meu amigo. De alta performance fazem isso. É engraçado Eu que faço. os tenistas, eles terminam o campeonato, terminam o jogo, E vai pra bicicleta. É uma nova técnica que eu vi. vai pra live Loucura, de mano. recuperação muscular. Fantástico. O João lá, Não fica acabado. Entendeu? Mas Ele recupera com o corpo já tá. Quando acaba o jogo, o corpo tá esperando ele pra bike. Aí o corpo não tá morto, Isso mano. aí. Isso é muito Fantástico, né? foda, muito foda. Fantástico. É igual eu acabo o treino, é automático. Eu não é nem mais chato eu ir pra bike, eu tenho que ir pra bike. Nem que eu faça 20 minutos, eu vou pra bike, velho. Faz parte. Já ficou, eu tô no automático. Eu tenho dia que eu tenho que frear, igual domingo, amanhã eu não posso treinar. Amanhã eu vou fazer Isso uma bike. também. Aí, porque também tem isso. Tem né? dia de descanso. Exatamente. Eu Para tenho. recuperação, principalmente tendinha. Amanhã eu não treino. Descanso, gente. Amanhã é meu dia de descanso, é Isso aí, quinta e domingo. Descansar também faz Faz parte. Faz Aí, parte da recuperação. esse é o meu recado, galera. Não deixe as coisas para em cima da hora e começa ontem o que você projetar para sua vida e cuidem-se mais, beleza? E precisar de ajuda, tem uma equipe aqui, só chamar aqui, ó, manda um direct que a gente tá aí. E vem com a gente, segue nossa página e fala o teu recado agora. vamos lá. Vou deixar para Deixa Cissa pra e eu Cissa. vou fazer a finalização. Cissa, querida, recado final, tá? Para quem está ouvindo a gente, para quem, enfim, tenha consciência de que precisa se cuidar mais e que precisa de muitos fatores, não é só a atividade física isoladamente. Enfim, para quem ouve a gente, recado final da Cissa, fisioterapeuta. Gente, não é difícil se cuidar, né? Não é você abrir mão de um monte de coisa, não é sobre isso, é sobre agregar coisas. Eu acho que é sobre isso. Tenha um personal, uma equipe para chamar de seu, né? Um contato. Tem um físico para chamar de seu, onde você tem um núcleo para chamar de seu, onde você possa ter aquela pessoa ali para você ter uma boa orientação. E eu acho que assim, um recado que eu deixo é movimente-se. Movimente-se. Não tenha medo do movimento. O movimento literal, ele é vida. Ele é vida, sabe? Não fique condenado, preso a uma lesão ou outra. Não é assim. Não é uma condenação você ter algum problema ou ter uma dor. A gente pode resolver. Entendeu? A dor, como eu falei, é uma experiência ruim, não constante. Isso aí. Maravilha. Recado final, seja você mesmo, mas nunca seja sempre o mesmo. Talvez você aí, depois de ter ouvido todos nós aqui falar, talvez você tenha imaginado que talvez deva ser a melhor hora de você encarar talvez um problema que você tem, uma dor, uma lesão, e a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te auxiliar. Então, faça todo dia alguma coisa pela sua vida. Musculação, atividade física é vida. Então, vem viver com a gente. Vem fazer parte desse time que incrementa a sua vida todos os dias, que aposta
na sua vida todos os dias, que investe tempo, energia e dinheiro na sua própria vida. Amém. Café com Asteroide, 4º episódio. Não vai ser o primeiro com ela. Muitos virão Com ainda. certeza. E obrigado Muito demais. bom, muito bom. Obrigado demais aí Obrigada. pelo carinho, obrigado por tudo. Cícero, querido, obrigado aí pela participação. Obrigado. Você já sabe agora que é a primeira de muitos, então valeu aí. É nóis. Café com Asteroide, 4º episódio. Ó,